saúde social essencialmente é a nossa capacidade de desenvolver e manter relacionamentos significativos e interagir regularmente com pessoas. A gente tem diversos tipos de saúde, né? Então, a gente pode falar de saúde física, a gente pode falar de saúde mental e também de saúde social, né? Todas elas são interligadas. Algumas pessoas podem falar também de alguns outros tipos de saúde um pouco mais amplas, né? A gente pode falar de saúde emocional, profissional, financeira, espiritual, intelectual, familiar, né? São conceitos um pouco mais abertos, né? Mas a saúde social é um conceito que ele tem crescido cada vez mais, principalmente quando a gente está falando desses problemas de socialização que a gente tem tido na sociedade moderna, né? A gente tem tido esse problema de perda da nossa capacidade de construção de laços ou da manutenção desses laços. Porque a saúde social não é você estar próximo só das pessoas, não é só você estar com pessoas ao seu redor, porque a maioria de nós está o tempo todo com pessoas por perto, né? Se você trabalha numa empresa, você tem pessoas por perto. Se você está no metrô, tem pessoas por perto. Se você está em lugares onde tem a gente, você está com pessoas por perto. Só que como você se relaciona com as pessoas por perto de você? Porque você pode estar sempre em festas de família, mas você não pode ter laços relativos com a sua família. Você pode estar sempre por perto de pessoas no seu trabalho, mas você pode não ter nenhum laço significativo no seu trabalho, né? E a saúde social fala exatamente sobre isso, né? Como é que anda a qualidade das suas relações. E o ser humano, ele é um ser sociável por natureza. Não importa o que o seu coach de Red Pill favorito fale, o ser humano, ele necessita de laços afetivos para sobreviver de maneira saudável. A gente precisa disso. E a gente tem tido um problema gigantesco de recessão de amizade na sociedade moderna. Isso é tão grande que tem um pesquisador norte-americano, que ele é o Richard Reeves, que ele tem estudado justamente isso. E o cara, ele chega a dizer que a solidão, ela é tão nociva, mas tão nociva, que ela pode ser tão prejudicial quanto fumar 15 cigarros por dia. Tem um estudo nos Estados Unidos que diz que, hoje, 15% dos jovens americanos afirmam não ter amigos íntimos, contra 3% na década de 90. Isso é um aumento gigantesco, principalmente levando em relação jovens, que é uma idade onde a gente justamente está mais disposto a ter amigos, né? Uma idade que a gente deveria ter mais amigos. Então a gente está falando de um problema já, que ele é um problema que ele tem crescido. E até mesmo quando a gente vai tentar entender, né, qual que é a necessidade da socialização, e assim, até mesmo na pirâmide de Maslow, né? Se a gente quiser reduzir muito, né? Eu sei que tem uma galera que não gosta muito do conceito da pirâmide de Maslow. As relações sociais, elas estão, cara, um pouquinho acima de necessidade fisiológica e de segurança. Tá bem no meiuca da pirâmide de Maslow, né? Então, cara, a saúde social, né? Essa nossa capacidade de interagir com pessoas, de estar por perto, de ter amizades, afeto, ela é importante. E tem diversos estudos que eles mostram que os laços sociais, eles reduzem muito o risco de saúde crônica. E eu trouxe aqui diversas pesquisas que mostram que a solidão, ela tem efeitos nocivos para o nosso corpo. A solidão aumenta o estresse e eleva o nível de cortisol no nosso corpo. A solidão afeta muito o nosso sistema imunológico e faz com que a gente fique mais propenso a acabar tendo problema contra vírus ou outras doenças, infecções. A solidão, ela aumenta o risco de problemas cardiovasculares e doenças como hipertensão e problemas no coração. A solidão, ela causa problemas no nosso sono e fadiga. E isso acaba afetando vários problemas de saúde mental. Faz com que a gente tenha problema de ficar mal da cabeça, ficar mal, depressão, uma série de outros problemas de ansiedade também. A solidão causa uma série de problemas de sistema nervoso no nosso corpo, afeta a motivação, afeta o bem-estar, o que pode levar a um ciclo de isolamento e deterioração da saúde física. Olha que doideira! Quanto mais solitário você é, você vai ter um problema de sono, você vai ter uma deterioração na sua motivação e bem-estar, e você vai ficando mais solitário, porque você teve um problema que acabou te deixando
mais propenso a isso. Isso vai virando um ciclo que vai te tornando cada vez mais solitário. E quando a gente tá falando isso de saúde social, não é uma questão bonitinha porque é legal ter amigos para tirar uma foto pro Insta. Quando a gente tá falando de saúde social, não é uma coisa legal para ser um menino popular na sala de aula. Quando a gente tá falando de saúde social, a gente tá falando de uma questão de saúde pública. A gente tá falando de uma questão inerente à sobrevivência humana. E é uma questão que a gente renega. Muitas pessoas até mesmo romantizam. Eu cansei de ver na internet uma série de conteúdos que romantiza a solidão, né? Às vezes disfarça, né, solitude como se fosse solidão. Diz, quem vai sozinho vai mais longe, não preciso de amigos, é melhor sozinho do que mal acompanhado. E a gente esquece a importância da qualidade de relações, o quanto que a gente cresce bem acompanhado. E no vídeo de hoje eu quero falar um pouquinho da importância da saúde social, o porquê que a nossa saúde social tá tão ruim e por que você devia se preocupar bastante com isso. Então, prepara o seu botãozinho de adicionar amigo, porque tá começando um Conversas Difíceis. Olá, tá começando um Conversas Difíceis, meu nome é Edson Castro, seu melhor amigo na internet. Pra quem não me conhece, eu sou jornalista apresentador. Pra quem não sabe, esse quadro aqui acontece todas as segundas-feiras às 8 horas da noite. É o nosso podcast, onde a gente fala sobre questões da vida, sobre desenvolvimento, questões humanas, tudo aquilo que você precisa pra ser um homem moderno, melhor, com uma vida mais próspera, segura, mais de boa. Isso é uma boa descrição desse quadro? Eu preciso achar uma tagline pra ele, né? É que a outra tagline era muito boa do outro quadro, né? É que eu não posso falar, né? Que era o tapa na cara pra você crescer na vida. Era boa, né? Pô, eu tenho uma boa, né? Pô, eu pensei numa tagline, ó. A conversa... olha essa tagline, Brasil. Vê o que vocês acham. A conversa que você não quer, mas você precisa ter. Pô, o Luca, que tá aqui atrás da câmera, ele sempre critica os meus nomes, tá? Eu queria criar um canal dos cortes do podcast de entrevista que eu faço, e o nome do canal ia ser Amigos do Castrinho, e o Luca vetou. Porque ia ser sempre eu com uma pessoa, tipo, eu e um amigo, Amigos do Castrinho. Pô, vetou. Né? Se fosse em inglês, ia ser tipo Castrinho Team Up. Ia ser mais legal ainda. Eu não sei se vocês sabem, você que tá vendo no YouTube, você também pode assistir e ouvir esse conteúdo no Spotify, né? Vou deixar o link pro feed nosso no Spotify aqui pra você ouvir esse conteúdo na academia, na cozinha, enquanto limpa a casa. Quero saber de você que tá ouvindo em áudio ou assistindo em vídeo, onde você consome esse conteúdo. Comenta pra mim, tanto no YouTube como no Spotify. Quero saber onde é que você gosta de consumir nosso conteúdo. Se você está vendo no YouTube, deixa o like, o seu joinha pra ajudar. Se você está vendo isso aqui no Spotify, ou ouvindo no Spotify, tem um botãozinho, 3 pontinhos, clica nele, avalia a gente em 5 estrelas, ajuda a gente a chegar mais longe com esse conteúdo. Estou lançando um livro novo pela editora Maquinaria. Tudo que seus pais não te ensinaram, mas você deveria saber. É o meu primeiro livro solo, já está à venda lá na Amazon, estou muito feliz com esse lançamento, o link vai estar na descrição do vídeo, no primeiro comentário fixado também. Então, se você quiser me ajudar aí com esse livro, um lançamento muito legal, acho que você vai gostar e bora pro nosso vídeo. Pode parecer um paradoxo, mas você ter vários amigos nas suas redes sociais está muito longe de significar que você não é uma pessoa solitária e sozinha. Diversos estudos mostram que o uso excessivo de redes sociais estimulam comportamentos individualistas e relações superficiais que podem levar a um distanciamento físico e emocional entre pessoas. Isso porque boa parte das relações que são fundamentadas nas redes sociais, elas são muito mais baseadas em curtidas e comentários rápidos do que em conversas profundas e significativas. Quando você tá num Twitter, num Instagram, você deixa um like, um joinha, um foguinho, o que for. Isso é muito simples, isso é raso, né? Isso não é uma conversa que você tem numa mesa de bar, numa mesa de restaurante, num churrasco. Um comentáriozinho que você deixa numa foto no Instagram, uma mensagem que você manda no Zap, ele nunca vai ter a profundidade de você sentar com um amigo na beira de uma piscina e você conversar sobre a vida por 2, 3 horas. O Luca, que grava os vídeos aqui comigo, a gente é amigo de internet de bastante tempo, né? E assim, acho que nunca, nenhuma das conversas de internet que a gente teve foi tão profunda quanto as conversas que a gente tem desde que a gente começou a gravar vídeo junto, né?
É muito diferente, assim. A gente estar física... Assim, eu conheço o Luca desde 2016, 17. Assim, desde que a gente começou a gravar do ano passado pra cá... É que na verdade a gente já começa a sair junto faz tempo, né? Mas assim, no ano passado pra cá que a gente começou a estar junto toda semana... Conversas e conversas e conversas e conversas da vida, de relação, de tudo, assim, sabe? De coisas muito mais profundas do que qualquer mensagem que a gente trocou no Zap, no Insta, em anos. Porque é isso. Ah, mas eu tenho um amigo do Discord. Talvez no Discord, uma mensagem de áudio, talvez uma coisa assim. Talvez você ainda consiga ter um aprofundamento um pouquinho maior e tal. Mas assim, é muito diferente a complexidade dessas relações. Tem um levantamento aqui da Universidade da Califórnia, que ela revelou que muitos jovens, apesar da intensa comunicação virtual, né, entrando no quesito do Discord, apresentou um aumento do isolamento social e da solidão, um fenômeno que foi agravado pela pandemia e pelo home office. Porque esse isolamento social, de você mesmo estar conectado com as pessoas por uma ferramenta, como o Discord, como o WhatsApp, como o Telegram, essas pessoas mesmo estando conectadas, elas se sentem desconectadas emocionalmente. Né, tem um caso, não vou citar o nome aqui, mas de um amigo nosso, de um grupo de amigos, que ele é muito ativo digitalmente. Né, um cara que é muito comunicativo digitalmente, manda muita mensagem, conversa, fala muito, tal. E tivemos um evento físico no ano passado e esse cara ele veio para São Paulo para esse evento físico. Quando ele esteve presencialmente com a gente no evento físico, o moleque travou, ele não conseguia falar. Ele começou, tipo, ele gaguejava, ele tinha problema de se comunicar, ele ficou muito travado. E a gente começou a entender que o moleque, ele tava tímido, ele tava quase como se fosse quase uma fobia, assim. Foi uma coisa que até o pessoal teve que acolher ele bastante. Foi até uma coisa que a gente brincou um pouco, mas a gente acolheu ele. Porque era um cara que a gente conhecia e conversava online, mas fisicamente ele não tinha essa interação com as pessoas, né? E a gente se ligou, pô, era uma amizade digital, não era uma amizade física com a pessoa. E isso é um conceito muito doido, né? Do tipo... Olha que doido, né? É meio bizarro você pensar nisso, né? Tipo, a pessoa era tão comunicativa digitalmente que quando chegou no pessoal, ela travou. E aí você vê, tipo, pô, era uma pessoa que nunca foi de ter muitos amigos pessoalmente, nunca foi uma pessoa de estar fisicamente. Que quando teve no contexto físico, aquela era uma situação que era diferente. Mesmo não sendo, né? E eu vejo isso, porque eu sou de uma geração que a gente é uma geração muito física, a gente é uma geração que sempre teve amigos no pessoal. Do Lucas já é uma geração que é mais de amigos no digital, né? E eu vejo que a geração mais nova, elas não conseguem lidar tanto com pessoa no físico às vezes, né? E isso é muito, muito bizarro, né? Porque pra mim roda de amigo é uma roda de amigo. Pra vocês roda de amigo é um chat, né? Abre um Discord, abre uma sala no Discord, abre sei lá, um lugarzinho pra vocês falarem O que vocês usam hoje? Um Teams? Um Zoom, né? Discord, né? É meio doidão isso, né? E a gente perde essa questão física, né? E assim, de novo, essa questão digital, ela não vai suprir o físico, porque isso também faz uma falta pra gente, esse acesso físico das pessoas. E tem uma outra questão também das redes sociais que é pesada. Um estudo americano publicado no American Journal of Preventive Medicine constatou que quanto mais tempo um jovem passa, né, se passou de 2 horas em redes sociais, dobra a possibilidade dessa pessoa se sentir isolada, porque essa exposição que ele tem à vida das outras pessoas faz com que aumente os sentimentos de inveja e exclusão, fazendo com que a cultura da comparação aumente. Então, você vai tendo um sentimento de que a sua vida é uma merda e a vida de todo mundo é melhor. Então, olha que doideira. Você se sente isolado, desconectado e diminuído. Então você vai criando uma fobia social gigante. Você se sente desconectado do outro e diminuído do outro e rejeitado pelo outro. Então você está criando uma parada, né? É um ambiente perfeito para fuder a tua cabeça e teu senso de conexão com o outro. Quando não existiam as redes sociais, existiam pessoas solitárias? Existiam. Muitas. As pessoas solitárias sempre existiam. Os Beatles já cantavam sobre pessoas solitárias há muito tempo, né? Mas a gente ainda tinha as conexões, a gente era obrigado a ter as conexões físicas, né? O jovem, principalmente. O jovem, ele era destinado a fazer isso, ele era obrigado a fazer isso. E agora a gente está falando que o jovem, ele trocou essas conexões físicas pela digital. E isso é muito perigoso, porque já afeta desde o começo de vida
isso vai gerando uma série de problemas. Tem uma pesquisa que eu gosto de citar, que ela mostra que a gente tem, pela primeira vez na história, uma geração de jovens mais pessimista do que os adultos. Então, antigamente, os jovens eram muito otimistas e os adultos iam ficando mais pessimistas, e os mais velhos mais otimistas. Fazia tipo uma corcunda de camelo, né? Agora, os jovens estão mais pessimistas do que os adultos. Pela primeira vez na história, a gente tem jovens mais pessimistas do que os adultos. E também, pela primeira vez na história, a gente tem jovens que sofrem mais problemas de saúde mental do que os adultos. Então a gente está criando a geração mais doente da história com as redes sociais. Mas calma, que piora. Quero falar aqui agora sobre a qualidade de vida nas cidades. Quando a gente está falando de saúde social, é importante a gente falar da qualidade de vida nas cidades. Por que a qualidade de vida social diminuiu tanto se a nossa cidade é tão grande, né? Você olha para São Paulo. São Paulo tem muita gente, certo? Ou seja, tem muita gente. Como é que você pode viver numa cidade tão grande e se sentir solitário numa cidade tão grande? A gente precisa pensar um pouco no estilo de vida vivido dentro de São Paulo. Então vamos lá. Pensa na rotina de trabalho da vida adulta. Se a gente pensar na rotina de vida de um adulto médio, né, brasileirinho, adulto médio brasileirinho, você vai pensar numa rotina de trabalho que cobra muito dele. Uma escala 6x1, ou uma rotina de trabalho às vezes de 9, 10 horas, onde o cara se mata de trabalhar, né? Isso quando ele precisa trabalhar horas extras, final de semana, celular cantando. Então o cara tá excessivamente trabalhando e preocupado em não perder o trabalho dele, com economia, crise, dinheiro, inteligência artificial, uberização dos trabalhos. Se o cara perde o trabalho dele, fudeu. Então não posso perder o meu trabalho, preciso me concentrar e manter o meu trabalho. Beleza, primeiro ponto. Segundo ponto, importantíssimo, transporte de qualidade dentro da cidade, a gente não tem. O cara passa muito tempo do dia dele se transportando pela cidade. Às vezes 1 hora no trânsito dentro do carro, às vezes 2 horas. Então o cara passa muito tempo, que às vezes era um tempo que talvez ele fosse gastar para outras coisas, se locomovendo para poder trabalhar. Então ele não vai gastar um tempo de lazer que ele gasta se locomovendo, certo? Então vamos lá, o cara tá uma rotina desgastante de trabalho, se locomovendo, tudo isso é tempo que ele gastaria fazendo outras coisas. Beleza. E vamos pôr um outro elemento aqui que acontece dentro da cidade. Violência, medo de ser assaltado, medo de ser roubado, insegurança. Então o cara ele não quer ir pra rua. E a gente vai ter hoje, né, as pessoas morando em periferias, em bairros muito afastados. Você vai olhar, olha quantas pessoas moram em Capão Redondo, cidade de Tiradentes, Zona Leste, Zona Sul, e trabalham na Berrini, trabalham na Berrini, trabalham na Faria Lima, trabalham no centro de São Paulo. Então você tem um cara que mora muito longe de onde ele trabalha, ele precisa se deslocar, blá, blá, blá. Quando o cara tinha um deslocamento menor entre onde ele morava e onde ele trabalhava, ele tinha um conhecimento maior das pessoas por qual ele passava. Quando você tinha uma noção de segurança maior, e eu falo por onde eu nasci, por mim, né? Por eu não, né? Por onde eu nasci, eu lembro de um hábito que hoje não existe mais, né? A minha casa tinha muro baixo. Não tem mais, né? A casa da minha mãe não tem mais muro baixo. Era por hábito nosso, no fim da tarde, no fim da noite, meus pais irem pro muro baixo no fim da tarde e ficar no muro vendo a rua. A gente jogava bola, tinha uns velhinhos no muro que davam boa noite, você conversava. Pessoas ficavam no portão, vendo a rua. A gente conversava com os velhinhos no portão. Você sabia o nome dos vizinhos, você conhecia os vizinhos por nome. Você falava um com o outro. A gente sabia quem era o filho de cada vizinho. As pessoas se cumprimentavam. Acontecia alguma coisa, você saía para conversar, você ia varrer a frente da sua casa, você conversava com o seu vizinho. Você não tinha medo que ia passar uma moto, parar e ia te assaltar na frente da sua casa. A noção de segurança era diferente. Isso fazia com que você se conectasse melhor. Mesma coisa das crianças jogando bola na rua, adultos fazendo coisas na própria rua, né? Pô, na minha rua eu lembro, quando eu era mais novo eu tinha festa da rua. Pô, chegou a ter na minha rua, a gente fazia festinha onde cada pessoa montava uma barraquinha, levava comida e a gente fazia uma festa na rua. Porra, isso hoje em dia não existe mais. Isso não existe mais.
E isso vai fazendo com que você se desconecte dos seus vizinhos. Tem pessoa que mora em prédio e sequer sabe quem são os vizinhos dos prédios, né? Isso é uma coisa muito foda. Você vai pra alguns lugares, por exemplo, em alguns condomínios, tem coisas que rolam que eu acho legal, né? Tem um condomínio em Alphaville, que eu acho muito massa, que eles fazem festa junina. E aí eles fazem uma série de festas, e todas as festas onde os condôminos eles vão pra conhecer os vizinhos. Isso é legal, é uma coisa que faz com que os condôminos tenham que se conhecer, que se fazer. Isso seria legal de ter em prédio. Isso é uma coisa que eu acho legal de você fazer com que as pessoas tenham que interagir uma com as outras. Porque isso gera uma cultura, pelo menos dos vizinhos terem que se gostar de algum jeito, entendeu? Vai lá dar bom dia, vai lá dar boa noite, vai lá se conhecer, sabe? Conversar, tomar uma cerveja, tomar uma pinga, sabe? E isso faz cria um laço. Se a pessoa só passa um pelo outro no elevador, é muito pouco. Você não tem motivo pra gostar do outro, né? Antes a gente tinha um motivo pra gostar, né? Falta essa cultura de conhecer, falta esse daqui de você ter o traquejo de estar todo dia. Antes, quando você não tinha hipermercado, você não tinha shopping, você comprava na vendinha do bairro, você pegava fila na vendinha do bairro com o seu vizinho da sua rua, você tomava café na padaria da rua, sabe? Você subia a rua, você não precisava pegar o carro, né? Eu posso estar romantizando um pouco, tal, mas é que eu lembro, eu vivi isso, tá? A gente ia, sei lá, na padaria e você voltava na padaria com o seu vizinho, a pé. Que a padaria era logo ali. E aí você descia a rua com o vizinho conversando. O Claudinho, o vizinho da frente, o Beto, né? A gente conversava, tudo bem, bebê? O Pardal, sabe? A gente conversava todo mundo. O seu Pombo, o tio Nego. Voltava, era comum a gente voltar conversando com o vizinho. Você tá passando pelo vizinho conversando. Dona Ivone, sabe? Era comum você estar com o pessoal vendo eles estavam habitando os mesmos lugares que você, porque eram as pequenas vendinhas, os pequenos comércios, tava tudo meio que ali. Era quase como se você vivesse o seu próprio pequeno núcleo de novela, sabe? Quando você cria esses grandes complexos, você tira as pessoas de perto, né? E muita gente vai pra lá e você não tá mais estando no mesmo lugar onde as pessoas sempre estão, tá? E aí tem um outro fenômeno que acontece aqui, e esse daqui é o mais cruel de todos, né? Que é o fenômeno da recessão da amizade que acontece a partir dos 25 anos, né? Isso aqui tem uns estudos científicos que são bizarros, tá? A partir dos 25 anos, o número de pessoas e de amizades que homens e mulheres têm vão caindo drasticamente. Para você ter uma ideia, pesquisas mostram apenas 1% das amizades do ensino médio se mantêm intactas. Então, a partir da sua vida adulta, você vai não só perdendo os amigos que você teve ao longo do caminho, como você vai deixando de conhecer pessoas. Isso vai afetando a sua vida social. Por quê? Conforme você vai ficando mais velho, você vai deixando de participar de atividades ou de lugares no qual você conhecia pessoas. E aqui eu vou falar de uma vida de alguma pessoa um pouquinho mais privilegiada, tá? Vamos pensar que você foi um jovem de classe média baixa, que você pertenceu a uma escola e você teve o privilégio de fazer meia dúzia de curso ou de atividades físicas quando você era mais novo. Então você fez um inglês, fez algum esporte, depois você fez uma faculdade quando era mais jovem, né? Jovem adulto, entrou para um estágio e depois você trabalhou. Olha só, quando você era mais novo, você poderia conhecer amigos na escola, na rua que você era criado, ou no seu condomínio, na atividade física que você fez, no seu jiu-jitsu, no futebolzinho, sei lá, no natação e tal, na academia, e no seu curso de inglês. Um monte de gente. E jovem já é naturalmente mais propício a você conhecer gente, né? Depois, você vai pra faculdade. Pô, faculdade do caralho, né? Você vai pra faculdade, você tem o pessoal da faculdade, é muito interação, é muito hormônio, é muita necessidade de, né? Pele com pele, né? Então tá muita interação, muita coisa rolando. Você vai conhecer muita gente, aí você entra no estágio, aí você vai com gente do trabalho, blá, blá, blá. Quando você entra na vida adulta e você entra num trabalho, acabou essa porta. Essa quantidade de gente entrando e saindo da sua vida. Porque você entra numa rotina. E as pessoas que estavam na sua vida, esse núcleo, eles vão saindo por quê? As pessoas vão casando, as pessoas vão entrando em relacionamento, as pessoas vão mudando. E aquele número gigantesco de pessoas a qual você é relacionado, elas vão indo. E quando você vai ver, fica meia dúzia. E você para e olha e fala assim, caralho, né?
como tá difícil fazer amigo. E tudo isso é fruto da rotina nossa. Então a saúde social nossa, esse impacto que a gente tem na saúde social é fruto do estilo de vida moderno que a gente tem. E para não trazer só desgraça, eu vim trazer um pouco de solução também. Para quem tem dificuldade de fazer amigos, eu separei umas dicas aqui que vão ser muito boas para você. Tá? Tem essa cientista que chama Kelsey Killian, que ela escreveu um livro que chama The Art of Science of Connection, a arte da ciência da conexão. Ela é uma cientista formada em Harvard e ela tem algumas dicas de como ter mais saúde social. Ela tem 3 dicas, tá? A primeira dica dela é você ter 5 interações semanais, que é você interagir com 5 pessoas diferentes por semana. A ideia dela é mais ou menos como quando você vai num nutricionista e o nutricionista fala pra você que você tem que se alimentar de grupos diferentes de comida, sabe? Vegetal, não sei o que, arroz, proteína, pá. A ideia é um pouco disso, assim. Então você tem que interagir com 5 pessoas diferentes. Então, um ente querido, uma pessoa próxima, um conhecido, casual, um amigo da escola e até mesmo um estranho. Mas toda semana você vai ter que fazer 5 interações, tá? Com pessoas. O que pode te ajudar nesse processo aqui de melhorar suas amizades, melhorar o jeito que você vai fazer amigos, é ter um caderninho disso, tá? E não tem vergonha em fazer isso, não precisa mostrar isso pra ninguém. Não vai mostrar pra ninguém, não vai mostrar esse diário, é teu. Tá? Então toda semana tu vai fazer isso daí, 5 interações semanais, tá? Faz, um amigo antigo da escola que você tem saudades, alguém do trabalho que você quer interagir, pega aí um familiar teu, um desconhecido que, sei lá, da sua academia e tal, e sei lá, um colega do trabalho, um colega do colégio, sei lá, vai, acha alguém aí, um doido, tá? De preferência um doido não, tá? Não dá papo pra doido. É que se der pra doido, você não vai fazer um amigo, você vai só ficar... Porque se bem que o doidinho gosta de falar, né? O doidinho às vezes fica... Segundo passo que a Kelsey Killian dá é 3 relações fortalecidas. Que é você fazer o quê? Você vai identificar 3 pessoas. E essas 3 pessoas, elas têm que ser pessoas importantes pra você. Que são 3 pessoas que são importantes pra você. E você vai investir nesses laços. Então você vai agendar rolês regulares com essas pessoas. E você vai investir e fortalecer o laço com essas pessoas. Então, sei lá, eu vou pegar 3 pessoas que eu gosto e vou chamar elas pra sair e vou falar da minha vida. Então aqui não é um rolê pra você beber, não é um rolê pra você falar de futebol, não é um rolê pra você falar, jogar a conversa fora, de qualquer coisa, não, vai falar, mano, e aí, como é que tá sua mãe? Pô, tô passando por uma parada. Aqui a gente quer criar uma conversa real, velho. Real, é fortalecer o laço. Ter uma conversa significativa. Porque tem conversas que são... Quando a gente tá falando de saúde social, né? Como eu falei, você pode estar num rolê, mas você não tá tendo uma conversa significativa. Pô, tem gente, por exemplo, na minha academia que eu dou oi, que o oi é... E aí, beleza, acabou? Não quer dizer nada. Assim, oi, tudo bem? Pô, minha mãe tá doente. Como é que você se sente com sua mãe doente? Você tá conseguindo encarar isso bem? Essa é uma conversa que ela tem um outro propósito. A gente tá falando de conversas com significado. E aí tem um terceiro passo dela que é 1 hora por dia para interações significativas. E essa eu acho forte. Quer incluir ligações, encontros presenciais ou mensagens com propósito, né? Você ter isso, assim, 1 hora do seu dia para você olhar, de você interagir com um propósito, com pessoas que você tem um significado grande. Você olhar e realmente isso, cuidar das pessoas que você gosta. Quanto por dia você cuida das pessoas que você gosta? Eu acho que parte de você ter amigos é você ser amigo. Né? O livro Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas, ele fala muito sobre isso, né? Muito de você ser uma pessoa que é muito sociável, é você ser uma pessoa que
cuida dos outros, né? Você se preocupa com os outros. Quem se preocupa com os outros acaba se tornando uma pessoa que tem muitos amigos, né? Porque você, quanto mais interessado você é, mais interessante você se torna pros outros, né? Porque isso é quase uma via de mão dupla, isso que acontece, né? Quanto mais você se preocupa, quanto mais você cuida, quanto mais zeloso você é pelo outro, mais o outro gera carinho por você. E aqui eu vou dar uma dicaça, que é a dica que eu dou pra sempre, quem tem problema com vida social, quem tem problema com saúde social, quem tá se sentindo isolado. E é uma dica, velho, que eu dou desde o dia 1 que eu comecei a criar conteúdo pra internet. E, mano, realzão, velho. Ó, tá vendo isso aqui? Eu não sei onde você tá? Você pode estar vendo isso daqui, ó, nesse formatinho daqui, ó. Você pode estar vendo nesse daqui, ó. Porque se o cara tá vendo isso aqui num celular, né? Eu de qualquer jeito eu vou estar 16:9, né? Mas você pode estar vendo num celular, né? Numa verticalzinha. Você pode estar vendo numa horizontalzinha. Eu posso estar na TV da sua sala. Eu posso estar no seu celular. Eu posso estar no seu computador, no seu desktop. Mas a vida, meu amigo, ela acontece lá fora. Ela acontece fora dessa tela a qual você tá me vendo. A vida, ela acontece fora dos fones de ouvido que você tá me ouvindo. Ela acontece na rua. Ela acontece entre pessoas. Ela acontece entre gente. Ela acontece nas mesas dos restaurantes. Ela acontece nas mesas dos bares. Ela acontece nas conversas. Ela acontece nas risadas. Ela acontece nos bochichos, nos cochichos, nos sussurros, nos risos, nos choros, nas pequenas conversas, nas trocas que a gente tem. A vida, ela acontece lá fora. A vida acontece quando a gente sai de casa, quando a gente se propõe a sair de casa. E a gente precisa sair de casa. Não adianta, cara. Tem um mundo incrível lá fora. Tem gente incrível lá fora. Tem pessoas maravilhosas lá fora. Tem gente ruim? Tem. Pô, tem pra caralho. Ah, Ed, mas tem gente horrível que já me machucou, me maltratou. Pô, tem. Também tem. Conheço um monte de gente horrível. Pô, conheço um monte de gente horrível. Gente horrível que já fez coisa terrível. Conheço gente... Mano, tem gente que fez coisas terríveis pra mim. Mas eu não posso deixar um filho da puta me privar de pessoas incríveis. Tem coisas maravilhosas, cara. Coisas maravilhosas. Dias incríveis. Pô... Domingão nosso, que delícia. Delícia, não foi? Pô, domingão passado, eu, Luca, Rafa e Lê, pô, a gente foi no MyFest, que é uma festa de cultura alemã que tem no Brooklyn. Comi um salsichão. Só delícia, a gente foi comer comida alemã. Pô, a puta festa que tem lá no Brooklyn. Cara, que delícia, só comemos gordice, pô... Feirinha, pô, puta rolê legal. Tomamos um cafezinho depois, comemos docinho. Só conversa boa. Pô, bagulho bom demais. Viver é bom. Viver é bom. Na sexta, que tava eu e você ia ler, que a gente foi no Roger, ficamos conversando. Pô, viver é bom demais. Sabe? Viver é bom demais. Pô, delícia aquela sexta-feira que a gente teve, que tava com a Dori. Pô, viver é bom demais. Viver é bom demais. Sabe? E é isso, assim, e uma coisa que conecta muito, e vou falar isso aqui pra todo mundo que é adulto, já na faixa dos 30, mano. Nada faz você conhecer mais pessoas do que você fazer coisas. Faça coisas. Faça coisas, tenha hobbies. Pratique esportes. Corre de meia azul, sei lá. Faça parte de grupos de corrida, pedale, lute, faça crossfit. Faça coisas. Coisas conectam a gente com pessoas. Tenha hobbies, tenha atividades físicas, vá pra lugares. Faça parte do núcleo da igreja. Perto da minha casa tem uma igreja. Eu te falei que tem uma igreja aqui atrás? Uma casa? Fica lotado aqui de gente, tá uma célula aqui da igreja. Pô, os caras terminam de fazer o culto, que parece que tá acontecendo dentro da minha casa, né? Porque como é aqui do lado, eu fico ouvindo aqui dentro da minha casa, né? Os caras fazem o louvor aqui, mas é aqui dentro também. E termina, pô, o povo fica ali conversando na rua, conversando e tal. Isso é uma interação. É um jeito de se socializar, de você conhecer. Pode ser através da sua fé, pode ser através do seu esporte, pode ser através de política. Pô, tu é de esquerda, vai no rolê do PSOL, vai no rolê da Soberana. Tu é de direita, vai no rolê do MBL, vai no rolê do, sei lá, do PL não, vai. Do PL é um pouquinho demais, sabe? Sabe, vai num rolê que conecte você com pessoas que você goste, com ideias que você goste, com opiniões que você goste. Eu gosto de luta, vou no rolê do jiu-jitsu, adoro o pessoal da luta, adoro o pessoal do jiu-jitsu, sabe? Eu gosto
de coisas, eu gosto de gente, sabe? Eu tô voltando a gravar meu podcast de entrevista porque é um bagulho que eu entendi que eu sinto falta de conversar com pessoas. De opiniões diferentes, de ideias diferentes. Pra mim, o melhor lugar pra mim é conversar no podcast. Eu adoro isso. Adoro ter gente aqui, receber gente pra conversar sobre temas diversos, ouvir coisas diversas. E é isso, sabe? Tenha hobbies, sabe? E acho que é importante isso. Sai de casa, vai ver gente. Vai conhecer gente, vai fazer coisa. Vai ser difícil no começo, vai ser difícil em algum jeito. Mas é isso. Às vezes você vai precisar de uma ajudinha profissional, tá? Vai precisar de uma ajudinha profissional. Porque às vezes uma fobia social é um bagulho que você já construiu ao longo de muito tempo, tá? Às vezes o buraco, ele é muito mais profundo do que a gente parece, tá? Muito mais fácil eu falar pra você sair de casa. Que essa fobia social, ela configurou muitas coisas em você, tá? Vai precisar de uma exposição gradativa, vai precisar de um pequeno esforço, vai ter muita rejeição, você vai doer muito no começo, mas cara, a vida ela acontece lá fora. E posso falar uma coisa pra você, a vida foi feita pra ser vivida. E a gente precisa dessas conexões pra gente viver essa vida melhor. E tem pessoas incríveis, 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 incríveis. E velho, fala uma coisa pra você. Eu já conheci gente ruim que deu facada nas minhas costas. Eu já conheci gente ruim que falou mal de mim. Eu já conheci gente ruim que roubou tudo que eu tinha. Tudo, tudo. E mesmo tendo conhecido gente ruim desse nível, eu me recuso a dizer que essas pessoas superam as pessoas boas. Porque tem gente legal pra caralho lá fora, velho. Porque as pessoas boas que eu conheci são muito melhores que as pau no cu que eu conheci. Então, mano, é um mundo mágico lá fora, velho. Vamos explorar ele. Meu nome é Edson Castro e isso é Conversas Difíceis.